Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo de número 8. Nós estamos numa ausência maior hoje, porque aconteceu um retiro dos adolescentes, e é agora que eles estão saindo de lá, e foi um número bem grande. Os adolescentes, só os adolescentes foram um total de 140. E fora toda a equipe que foi para trabalhar, liderança tanto dos adolescentes, jovens e alguns casais, alguns líderes que participaram. Mas quem não pode faltar está aqui, graças a Deus, amém? Que bom que você veio, com certeza Deus tem para nós uma palavra nessa noite. Atos capítulo de número 8, quero ler com os irmãos, a partir do verso de número 9, e vou fazer essa leitura até o verso 24, diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os haviam iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que as pessoas sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Amém. Obrigado, irmãos, podeis vos assentar. Queridos, esse trecho aqui conta a história de um homem que se converteu, que estava empolgado em ver os milagres que Filipe fazia no meio do povo. Com a perseguição, e muitos dos apóstolos foram para regiões diferentes, e Filipe chega em Samaria. E lá em Samaria, então, Filipe começou a pregar, e muita salvação, e muitos milagres, paralíticos, coxos, cegos. Foi um mover de Deus muito grande. E quando Pedro viu o que estava acontecendo, ele foi então para Samaria, para lá orar, para que eles recebessem o Espírito Santo, para que aqueles crentes fossem batizados com o Espírito Santo. E quando Simão viu isso acontecendo, Simão ficou então mais empolgado ainda, e ele porque queria esse poder. Às vezes a gente começa a pensar aqui, olhando a narrativa do texto bíblico, o que Simão queria era ser ou ter
esse poder do Espírito Santo. Ele queria isso para a sua vida. Agora, o que ficou bem evidente nesse texto é que ele queria isso por meios, por objetivos, por motivações erradas. É isso que o texto está mostrando. Querer o Espírito Santo é uma coisa boa para todos os crentes. Todos os crentes são despertados para receber o Espírito Santo, para ser cheios do Espírito Santo. Mas essa busca, ela tem então uma instrução da própria palavra de Deus, como isso se procede na vida das pessoas. Então toda vez que nós estamos falando de busca de Deus, de crescimento, de receber coisas que vêm da parte de Deus, há alguns pontos positivos que levam as pessoas ao crescimento. Quando você observa determinados princípios, quando você entende o modo como Deus quer trabalhar na sua vida. Mas há também alguns pontos negativos que travam esse crescimento, que dificulta, que faz com que as pessoas não acessem esse mundo espiritual, as pessoas não entrem nele, as pessoas não alcancem esses resultados na sua vida. Então, um desses pontos que trava esse crescimento está embutido aqui nesse texto, que é a presunção do coração. A presunção do coração é o oposto da humildade. E Simão, ele se mostrou um crente altamente presunçoso. Então, a gente precisa, antes de falar qualquer outras coisas, conceituar o que é presunção. Porque a ideia da presunção, ela pode ser aparentemente uma coisa boa. Percebe quando você fala assim, eu quero ser presunçoso, né, com as coisas de Deus, né, porque o conceito de presunção é uma opinião excessivamente boa acerca que você tem de si mesmo. Eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero alcançar outros níveis, eu quero melhorar a minha performance espiritual diante de Deus, diante das pessoas, construir ministérios. Olhando por essa ótica, essa presunção, ela é uma coisa boa quando você quer agregar valores dependendo de Deus. O problema é quando as pessoas querem mostrar isso em público e fazer isso não para si no seu relacionamento e convivência com Deus, mas por causa das pessoas. Então é nesse contexto que a presunção entra com a ideia de uma pretensão, de um esnobismo, de uma ostentação, de uma soberba, de uma vanglória, de um espírito de grandeza. Então isso é que estava embutido aqui. Toda suficiência, irmãos, ela gera a autossuficiência. Porque quando você é pleno, você é completo, você é capaz, então você diz, eu sou capaz. É isso que é autossuficiência. Eu dependo de mim mesmo. Eu faço o que faço por causa de mim, por causa dos meus talentos, porque eu sou bom, porque eu tenho perfil para isso, porque eu conquistei um espaço. Então, essa suficiência, ela gera autossuficiência. E é aí que se concentra e desenvolve a presunção. Então, não há nenhum problema quando você cresce, quando você melhora, quando você passa de nível, quando você obtém sucesso. Percebe? Não há nenhum problema um crente ter uma vida de sucesso, quando ele sabe que Deus é a fonte dos seus recursos. Quando você sabe que você chegou aonde você chegou, porque Deus te habilitou para isso. Deus te capacitou para isso. Não há nenhum problema. Então você crescer, obter coisas, alcançar novos horizontes, novos patamares, uma vida espiritual, você cantar, pregar, você ser usado por Deus, você ter dons, você ter talentos, você também tocar a sua vida profissional, empresarial, financeira, não há nenhum problema. Quando você tem consciência de que eu tenho o que tenho e estou aonde estou por causa de Deus, ponto. Então isso faz toda a diferença. A fonte é Deus. Agora, antes de qualquer sucesso na vida de qualquer pessoa, antes de qualquer resultado,
material ou espiritual, o crente deve ser limpo dos seus pecados da carne. É isso que aconteceu conosco. Antes de você chegar ao nível que você chegou hoje, você também já tem uma consciência do seu encontro com Deus, da sua confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, daquilo que Ele já fez. Então, é uma outra etapa da sua vida quando a gente diz: eu já alcancei em Deus a salvação, eu tenho certeza dessa minha salvação, mas agora eu quero mais de Deus, eu quero crescer. Então, existem alguns pecados que impedem as pessoas de fluir no Espírito Santo. E a maioria das pessoas, mesmo sendo crentes, luta com suas limitações, com seus temperamentos e com alguns pecados que é comum no cotidiano. Pecados que devem ser vencidos antes que o cristão possa crescer espiritualmente, ou ter experiências, ou querer agir, operar em Deus para obter esses resultados, para ser altamente capacitado para Deus usar a vida deles. Então, irmãos, quando se fala em comunhão com Deus, em intimidade, em fluir no Espírito, em você crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, quando você pensa nessas verdades, você é o canal. E você tem a responsabilidade de fazer isso dentro de um padrão bíblico. E quem não desenvolver a sua maneira de crer, a fim de cooperar com Deus, Deus será limitado por aquilo que você crê, por aquilo que você faz, pelas suas ações. Porque Deus, Ele desconhece o impossível. Agora, Deus será tão grande quanto você permitir que Ele seja na sua vida. E Deus será tão pequeno quanto você obrigar a ser na sua vida. Entende isso? Se você relaciona com Deus, com aquela dependência, com aquela abertura, não haverá limites para o agir de Deus, para o mover de Deus, para o operar de Deus, para a resposta de Deus, para você conquistar em Deus. Mas se você se fecha, se você se trava, e você também acaba colocando uma série de impedimentos na sua vida e no seu relacionamento com Deus, Deus também será altamente limitado na sua vida. E isso aqui não tem nada a ver com o tempo de fé que você tem, porque você pode acabar de converter e começar a ter muitas experiências com Deus. Você pode ter 30 anos de crente e só tem certeza de salvação e nada mais do que isso. Então são coisas que nós podemos alcançar em Deus. Então todos, sem exceção, com sua fé em Deus, podem experimentar uma vida de milagres, de vitórias, cheias de boas experiências, de bons resultados. Todas as pessoas. E Deus quer. E Deus tem poder para isso. Deus, Ele é grande o suficiente para que todas as pessoas, em toda parte, em todos os lugares, possam acessar o seu estoque de bênçãos, de ações espirituais, de sobrenatural, de poder, coisas que nunca se esgotarão. Então isso é um ponto importante. Então, lendo aqui a história desse homem, e é nisso que eu quero concentrar a minha ministração nessa noite, fazer uma aplicação da vida de Simão. Aqui Simão se converteu e ele queria o Espírito Santo. E isso é muito interessante, porque aqui no texto bíblico há um relato de que ele foi rejeitado. A gente fica pensando, não é verdade? O homem se converteu, o homem foi batizado nas águas, o homem acompanhou o pregador para tudo quanto é lado, estava em todos os cultos, estava no primeiro amor, na motivação, e aí vê o Pedro operando no Espírito para que as pessoas fossem batizadas, e ele ficou empolgado com aquela ideia, e ele queria que aquilo também acontecesse na vida dele. Então aqui uma pergunta: por que ele foi rejeitado? Porque às vezes pode ser a sua dúvida: será que se eu for para diante de Deus eu vou ter?
será que Deus também vai fazer na minha vida? Será que Deus, Ele quer isso para mim? Ou será que eu vou ser rejeitado como foi Simão? Então muitas perguntas vêm aqui. Ele não se converteu, ele não foi batizado, ele não seguia fielmente ali os cultos, a pregação, ele não ficava maravilhado em ver o poder de Deus, ele não queria ser usado por Deus no ministério, ele não queria construir um ministério. Então qual foi o erro de Simão? Qual foi o problema de Simão? Será que Espírito Santo não é para todos? Porque Pedro disse para ele aqui: você não tem parte nem direito nesse ministério. Irmãos, o que Pedro viu no crente Simão que nem o crente Simão viu e não sabia? Entende? O que Pedro viu na vida desse homem que o próprio Simão não viu? Então, Pedro teve uma revelação do coração de Simão. No verso 21, aqui de Atos 8, Pedro diz claramente: porque o seu coração não é reto diante de Deus. Foi isso que Pedro então falou. Ele estava cheio de amargura, ele estava preso pelo pecado. E esse é um perigo iminente que pode ser visto na vida de qualquer crente que entra no caminho da conversão. Percebe? Não é que ele não tinha chances ou mais chances diante de Deus, mas ele tinha que se arrepender da maldade, orar pedindo perdão. Então, o que Simão queria? O que Simão queria? E aqui é uma coisa interessante, porque quando a gente lê o texto, a gente vê Simão participando ativamente na igreja dos cultos. E Filipe era um homem usado por Deus, cheio de dons, e dons de cura, e de milagres, de operação de maravilhas. Então Filipe estava curando paralíticos, curando cegos, mudos, expulsando demônios. Havia um mover na igreja. Mas Filipe acompanhava, Simão acompanhava Filipe, e Simão não quis em nenhum momento dizer: Filipe, me ensina a curar, Filipe, me ensina a ter esse poder, Filipe, me ensina como é que eu faço para eu orar para as pessoas, para que as pessoas também recebam. Mas quando Simão vê Pedro colocando as mãos sobre a vida das pessoas, e eles sendo batizados com o Espírito Santo, aí Simão ficou, entendeu, aceso, porque queria aquilo. O que ele viu? O que Simão viu? Ora, ele viu um poder muito maior do que simplesmente o poder da cura, do milagre. Quando se colocava a mão na cabeça das pessoas, Pedro impunha as mãos, as pessoas recebiam esse poder, esse fogo de Deus, eles falavam em outras línguas. E isso deixou Simão maravilhado. Então Simão, ele queria, na verdade, era poder. Mas o que é interessante não era, na verdade, o poder de Deus. Aí a gente faz um retrospecto para pensar na vida de Simão. Simão sempre teve poder. Ele teve poder de influência, ele teve poder de domínio. Percebe? Se você vai ler aqui na Bíblia, você vai ver essas verdades. Quando você vê aqui a partir do verso de número 9, falando que Simão vinha praticando a feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Percebe que até o povo estava impactado com o que Simão fazia, dizendo: esse homem não tem poder não, ele é o grande poder.
E Simão, ele estava acostumado com isso. Percebe? Porque eles foram iludidos por essa mágica e tinha Simão como esse grande homem que operava esse poder que agia no meio das pessoas. Irmãos, isso hoje é muito comum nas conversões de pessoas importantes. Celebridades, músicos, artistas, desportistas, políticos, influencers e youtubers. As pessoas acabam de entrar na igreja e já querem assumir o púlpito, só porque tem seguidores. São pessoas altamente influentes. Essa semana eu fui numa reunião em São Paulo, uma reunião para 300 pessoas. Foi uma reunião onde o pastor Benihim veio para falar a uma liderança. E no ambiente onde a gente estava, as 4 primeiras fileiras foi separada para algumas pessoas que fazem parte da equipe do pastor e para algumas pessoas convidadas e importantes. Uma dessas pessoas que estava sentada nesse banco era uma menina que ela tinha mais de 1 milhão de seguidores e todo mundo querendo pegar autógrafo, tirar foto com ela. Porque hoje o foco das pessoas é seguidores. É por isso que as pessoas que acabam de se converter, ela abre um canal, ou se já tinha um canal, ela transfere e começam a fazer lives e falar, e a pregar, e a ensinar. Entende como é que são construídas heresias? São meias verdades. As pessoas que ainda não amadureceram, que não chegaram a uma formação correta, de modo bíblico, e já estão ensinando outros, ensinando do jeito que acha, ensinando do jeito que entende, do jeito que pensam. Então, Simão aqui diz que ele ficava impressionando todo o povo, ele se sentia importante, o povo seguia, ele era ovacionado pela multidão, aplaudido, ele tinha fama. Quando Simão entregou a sua vida a Cristo, ele perdeu essa influência. Ele caiu no anonimato. Ele não era mais elogiado, ele não era mais bajulado. Entende? O que Simão ele estava enfrentando aqui? Então, como é que Simão iludiu o povo? Como é que Simão iludiu o povo? Com o quê? Com o quê? Mágica. Como é que se faz mágica? Com as mãos, mano. Os mágicos, toda vez que você vê alguém usando mágica, ele vai usar as mãos. Se faz as mágicas com as mãos. Quando Simão viu os apóstolos colocando as mãos sobre os crentes, e eles ficavam cheios de poder, eles falavam em outras línguas, eles se quebrantavam, eles caíam de joelhos, eles alegravam, eles pulavam, eles davam glória a Deus. Aquilo aguçou nele o mesmo espírito que eu dominava para a ilusão mágica. Essa é a minha oportunidade de estar em alta novamente. Essa é a oportunidade agora, porque eu vou fazer um outro tipo de mágica. Eu vou pôr a mão nas pessoas e elas vão receber, elas vão pular. E você, eu que fiz. Olha só, as pessoas vão me aplaudir. Entende, irmão, o que estava acontecendo aqui? Então, as celebridades, elas conquistam espaço no meio dos crentes, de acordo com o poder de influência que elas têm. Enquanto que pastores têm ovelhas, pastores que têm seus púlpitos, as suas igrejas, eles têm ovelhas. Mas os pastores da internet, eles têm seguidores, que dão um clique, que monetizam o canal deles. E muitos que estão pregando aí via YouTube, às vezes nem são convertidos, são pessoas que têm uma linguagem espiritual e que aprendeu a trazer palavra de motivação e desperta as pessoas, e as pessoas seguem eles. Então, como é que a presunção afeta o crente hoje em dia? O autossuficiente, irmãos, ele não necessita de qualquer ajuda para sobreviver. Ele tem em si um tipo de autonomia.
Mas o autossuficiente, ele é aquela pessoa que é o imaturo na fé, no que diz respeito à palavra de Deus, a dependência de Deus. E aí é que entra o coração dividido, pessoas que não se entregam por completo, que mantêm reservas, que têm desejos ilícitos, que têm vontades erradas, que têm às vezes pecados ocultos, que têm vontades mundanas, intenções indignas. Percebe? Não é só uma celebridade gospel que mantém esses exageros em sua vida. Qualquer crente que não consegue entregar seu coração por completo, não conseguirá vencer as suas lutas, não conseguirá confessar as suas falhas, não conseguirá deixar seus vícios, não conseguirá superar os maus hábitos. É por isso, irmãos, que muitos crentes não conseguem receber o poder de Deus e nem ser usados pelo Espírito Santo, porque veio para a igreja, veio no primeiro amor, veio num afã de que eu vou fazer, e de repente baixou a temperatura e adaptou ali a vida religiosa, e aí continua com a mesma vida ou os trejeitos mundanos e malignos que tinha antes de Cristo. Então isso é algo extremamente marcante de modo negativo na vida das pessoas. A presunção do coração coloca os planos humanos acima de desígnios espirituais, porque aí é um jogo de interesse, aí é conveniência. Quando você olha para a história bíblica, há um relato também interessante, porque todos nós conhecemos a história de Davi, seus percalços, pecados, mas também as suas guerras, o seu vigor, né, a sua ênfase, a sua adoração. E Davi, ele foi chamado, né, em Atos 13, 22, que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas no momento da vida de Davi, antes de ele ainda de vencer o Golias, o pai dele manda ele ir lá no campo de batalha para ver como é que estavam os seus irmãos, porque um dos irmãos de Davi era um dos generais, Eliabe, era um cara grandão, de guerra, treinado. E quando Davi chega ali, há um relato interessante em 1 Samuel capítulo 17, verso 28, quando Eliabe vê Davi, né? Ele então ficou irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Agora aqui ele está dizendo que Davi era presunçoso. E eu acho interessante esses dois relatos. Qual era a diferença da fala de Eliabe para Davi e de Pedro para Simão? Qual que era a diferença? É que a palavra de Eliabe para Davi era mentira a respeito do coração presunçoso. Foi um falso julgamento, injurioso, cheio de inveja. A palavra de Pedro para Simão era verdade, veio de uma revelação, uma palavra de sabedoria dada pelo Espírito. Entende a profundidade disso, irmãos? Eliabe julgava Davi, Pedro tinha uma revelação de Deus. Então, com relação ao coração, há uma coisa interessante na vida de um presunçoso, que um crente pode ter uma presunção sem dar conta disso. Esse talvez seja o grande perigo. Um crente pode ter um coração presunçoso e não dar conta disso. Quem não tem seu coração alinhado com a palavra de Deus terá esse problema. E esse foi o caso de Simão. Quando você olha, por exemplo, Jeremias capítulo 17, verso 9, ali ele diz que o coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, ninguém é capaz de compreender. Provérbios 14, verso de número 10, fala assim que o coração, cada coração conhece a sua própria amargura. Percebe? Você olha para as pessoas, elas estão sorrindo,
elas estão tratando bem, elas estão tocando a vida, mas só Deus sabe o tipo de angústia que cada um carrega. O coração conhece a sua própria amargura. E a Bíblia fala que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus. Mas quando ele está falando isso, é um ponto de reflexão para a nossa vida, porque muitas pessoas hoje estão construindo diretivas para a sua vida, partindo do princípio seguinte: olha, eu faço o que está no meu coração e Deus não me condena. Mas quando a Bíblia está dizendo, ele está falando assim: você não se condena, o seu coração não te condena, porque o seu coração se tornou um coração enganoso, um coração pervertido, um coração presunçoso. Maior é Deus do que qualquer outro coração. Por isso que vão criando igrejas inclusivas, por isso que vão criando mensagens mescladas de meia-verdades. Por isso que o Evangelho hoje está enfrentando um desgaste muito grande na sua essência, no seu fundamento bíblico. Porque há muitos que se dizem pastores, mas eles estão só focados no coração e criaram uma religião, e não o Evangelho genuíno da salvação. Então, esse é um problema. Muitos crentes podem viver a vida sem discernimento espiritual. Por isso que as coisas de Deus não têm espaço para operar. É crente, mas nada acontece. Percebe? O Espírito Santo está aí, mas nem sabe o que é o Espírito Santo. Entende? Na época de Jesus era limitado no seu corpo. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que quando Jesus ele está programando para ir depois de sua morte e da sua ressurreição, ele fala: eu vou enviar o Consolador. Então o envio do Consolador, ele vinha justamente para criar agora um contexto totalmente novo e diferente que Jesus não havia cumprido. Jesus veio para levar sobre si o pecado da humanidade, pagar preço de sangue. Mas ele diz: agora eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês e vai habitar em vocês. Ele vai estar em todo o tempo com vocês. Então o Espírito Santo agora, qual é a diferença? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma coisa boa. Ele veio para instruir, para ensinar. Ele veio para trabalhar na vida das pessoas, guiar em toda a verdade, trazer conforto e consolo. Mas se não houver uma sintonia com o Espírito Santo, essa dependência, essa instrução e essa orientação do Espírito Santo vai ficar a desejar. Porque a Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito Santo, ou podemos entristecer o Espírito Santo. Você não apaga o Espírito Santo para agir na igreja, não, mas para agir na sua vida. É isso que é o perigo. Quando as pessoas não entendem essa riqueza que é você ter o Espírito Santo e ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que muita gente é crente, mas não perdoa. Muita gente é crente, mas são cheios de ressentimentos. Muita gente é crente, mas está cheio de culpa, está cheio de medo, são incrédulos, são presunçosos. Quando nós recebemos a palavra de Deus em nossa vida, o que ela faz em nós? Ela nos lava, ela nos limpa, ela purifica a nossa vida. É nesse nível de atuação que o Espírito Santo vem então para nos encher. Uma coisa é você dizer: eu vim para Jesus, eu confessei a Ele como meu Senhor e Salvador pessoal, e eu deixei os meus pecados. Ok, você foi limpo, você foi liberto, você foi lavado. Tá, mas e o que você faz a partir de agora? Porque você pode correr o risco de cair naquela instrução de Jesus, que quando o homem é liberto do poder maligno, os demônios saem, e aquela casa do homem fica limpa, porque foi expulso os demônios. Mas os demônios andam e falam assim: eu andei por aí, eu não tenho lugar, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha casa, de onde eu saí. E aí eles dizem lá que ele chega, encontra a casa limpa, adornada, varrida, toda arrumada. E aí diz que eles entram, traz outros espíritos, 7 outros espíritos, o segundo estado desse homem é pior do que o primeiro. Por que isso acontece? Porque quando Jesus vem, Ele limpa a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa.
Mas agora essa casa ela tem que ser preenchida, ela tem que ser ocupada. Por isso que a sua relação com o Espírito Santo é nessa casa limpa, varrida, adornada, que o Espírito Santo vem para habitar, que o Espírito Santo vem para estar. E como é que você mantém a sua casa limpa para o Espírito Santo habitar? Aí, irmãos, não tem atalhos. Aí é a palavra de Deus, é a leitura dessa palavra, é a mente de Cristo, é a concentração dessas verdades, é a oração, é a busca de Deus, é vencer todas as tentações. Então, à medida que a gente trabalha isso na nossa vida, isso vai gerar, então, os resultados necessários para que o Espírito Santo literalmente habite em nós. Toma conta dessa casa. Então, o nosso coração, ele está pronto. O nosso coração, ele já foi transformado, sim ou não? Você já confessou Jesus, você já é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Mas você agora precisa dar passo nessa direção de encher o seu coração com essa presença. Porque senão, você vai entender que você se torna o maior impedimento para que o Espírito Santo opere na sua vida. E se você olhar para essa imagem, você vai perceber que o coração é o centro de todas, as emoções, vontades, desejos. E ali é que vai gerar todo um contexto na vida das pessoas de presunção, de narcisismo, de apatia, de vícios, de derrotas ou de soberbas. Então a gente precisa trabalhar isso. Então, lá em Marcos capítulo de número 7, verso 21, Jesus falando a respeito dos homens, ele diz que do interior dos homens ou do coração vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Entende? Essas coisas que ele está citando aqui, elas nunca acontecem depois que você já caiu no pecado ou adulterou. Elas começam aqui dentro. Mas em termos de impureza espiritual, para você estar contaminado, não. Então Jesus está mostrando essas verdades. É isso que torna o homem impuro, as coisas que estão dentro dele. Jesus ensina, irmãos, que a hipocrisia consiste em que a boca fala diferente do coração. Entende? O que é hipocrisia? A boca fala diferente do coração, fala engano, falsidade. Então na sintonia com Deus, a boca fala do que está cheio o coração. Na hipocrisia, o que alguém fala, só fala da boca para fora. Palavras para enganar o outro, para ficar bem com alguém, para mostrar uma fachada daquilo que não é verdade. Então é isso que ele está falando dessa hipocrisia. Então a nossa sintonia com Deus, ela vai encher o nosso coração para a gente produzir e pôr para fora aquilo que de fato é o que nós estamos vivendo. Quando a hipocrisia domina, é que você vai ver que as pessoas falam, mas não obedecem, não acreditam, não concordam, não quer. Percebe? E aí, lá em Mateus capítulo de número 52, quando Jesus está pregando aquele sermão duro para os apóstolos, e as pessoas ouvindo e começaram a deixar Jesus, e Jesus começa a falar para eles: vocês também querem ir embora, porque o discurso era duro. Mas eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Então, Marcos capítulo 6, verso 52, diz aí que os discípulos ficaram atônitos, porque não havia compreendido os milagres dos pães, o coração estava endurecido. Então há um perigo, irmão, de se estar com Deus e não entender Deus. Os discípulos estavam lá com Jesus, vendo Jesus agir com poder, agindo com graça, colaborando ali, seguindo, mas o coração, sabe, estava endurecido. Por isso que é o problema, a religião, ela endurece o coração. As pessoas fazem só por causa da formalidade, só por causa da tradição, por causa da voz da formação recebida. É a minha família, são as pessoas. Então um coração endurecido, ele não vê o que vê, ele não ouve o que ouve, ele não sente o que sente.
Porque a presunção, ela endurece o coração. E esse é o grande problema, porque alguém pode estar seguindo com Deus sem senti-lo, sem conhecê-lo, sem entendê-lo. Entende o que é um coração endurecido? Toda vez que você, crente, enfrenta problema e você tem luta, aí você questiona Deus. Você faz uma série de observações, julgamentos, conceitos que você queria para você mesmo. Você se abate, você perde a motivação, você não tem aquele pique para orar, você não está muito focado em ir na igreja, está desmotivado desse ambiente espiritual, porque alguma coisa aconteceu e marcou você negativamente. Então essa dureza de coração é algo que vem acontecendo. E até hoje, irmãos, a gente olha para a história, muitos ficam atônitos, admirados, confusos, desorientados, esbabacados, espantados, perplexos. Só isso, mas não muda nada. É a mesma coisa de quando você participa de um culto, que você recebe uma palavra e você diz: gente, mas que palavra boa, nossa, mas que palavra, hein? Tá, mas o que mudou na sua vida? Nada. Que palavra boa é essa? Que não te confronta, que não faz você pensar, que não te leva para cima, que não te traz possibilidade de pensar, de repensar, de avaliar condutas, comportamentos, estilo de vidas, a fé. Entende, irmãos? Se a Bíblia diz que por amor de Deus nós somos entregues à morte todo dia, ou seja, temos problemas que podem destruir a nossa vida, isso também espiritualmente acontece. Quantos problemas que vêm justamente para nos abater na nossa caminhada de fé. Então, irmãos, a incredulidade, ela não é um fato isolado, ela vem de muitas situações. Isso vai acontecendo gradativamente, paulatinamente. É uma frustração aqui, é uma tristeza ali, é uma contrariedade, é um desgosto, é uma resposta que não veio, é algo que não aconteceu como você queria, é uma porta que não foi aberta, é uma oração que não foi respondida, é um silêncio de Deus, entende? Então tudo isso vem na vida das pessoas e faz essas pessoas ficarem, muitas das vezes, endurecidas por coisas que não surgiram no tempo correto. Então, qual foi a acusação de Pedro contra Simão? Ora, o seu coração não é reto. E você precisa entender isso, irmãos. No mundo espiritual, tudo se resume no coração. Tudo se resume no coração. À medida que você alinha o seu coração com Deus, com a palavra, com as verdades, então você terá maiores probabilidades de agir de modo mais consistente com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, Davi escreve no Salmo 51, no verso 17, quando ele estava fazendo aquela oração de confissão, de pedido perdão, de arrependimento. Então ele escreve algo, porque aquilo era a verdade dele. Quando ele diz que os sacrifícios que agrada a Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então esse é o coração que você trabalha com ele, esse é o coração que você tem. É você que vai construir momentos de entrar em contexto de contrição, de quebrantamento, para dizer: Senhor, recebe meu coração. Agora, contrição e arrependimento, ele vem de que jeito? Vem de confissão, ele vem de arrependimento, de mudança de atitude, de consciência, de erros, de coisas que precisam ser deixadas para trás, que precisam ser mudadas. Então, quando isso acontece na nossa vida, com certeza as mudanças vão vir. Então, quebrantamento é tirar a resistência, reconhecer as debilidades, é aceitar a repreensão, é humilhar-se diante de Deus. Contrição é o arrependimento sincero de pecados cometidos, conscientes e até inconscientes. Você vê que Davi,
ele tem um registro muito interessante, quando fala que era homem segundo o coração de Deus. Davi não saía para nenhuma batalha sem consultar a vontade de Deus. E quando ele recebia a instrução, ele cumpria aquilo integralmente. Percebe? Ele não saía para a batalha sem instrução. Senhor, eu vou para guerrear ou não? Ou eu me recolho? Às vezes você tem uma doença em casa, você fica desesperado. Ah, meu Deus, vamos correr para o hospital. Tá, tudo bem, a gente tem que buscar recursos mesmo, tratamento, mas espera aí, antes de ir para o hospital, vamos parar, vamos fazer uma oração. Percebe? É buscar em Deus. Porque às vezes tem muitas pessoas que caem doente em casa e correm com ele para o hospital e chega lá morto. Não tem recursos. Então a gente precisa ter esse nível de relacionamento com Deus, de dependência. Eu estou dizendo aqui uma coisa mais simples. Quem é que não enfrentou a doença de um filho na sua casa? Quem é que não enfrentou a doença do seu cônjuge? Quem é que não enfrentou a doença dos seus pais? Então são coisas básicas que a gente precisa estar concentrado, que a oração ela vai fazer essa diferença. Então isso aqui é consciência que você tem. Peraí, vou buscar uma resposta de Deus, vou buscar uma direção de Deus. Então uma coisa interessante nesse texto, que a gente vai vendo então Pedro trabalhando com Simão, é que Pedro tendo a revelação do coração de Simão, então Pedro fala para ele assim: olha, arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor, talvez ele lhe perdoe o pensamento do seu coração. O verso 22, percebe? Que Pedro fala para aquele tipo de pecado que Simão estava tendo, porque a gente pensa assim: nossa, esse pecado de soberba, de orgulho, de presunção, de empáfia, de narcisismo, esse pecado Deus não perdoa. Não, Deus perdoa todos os pecados. O princípio para Deus trabalhar é o mesmo: arrepender. O arrependimento vai levar as pessoas a isso. Quando você se arrepende, o que você faz? Você ora a Deus. E é nesse contexto, quando ele está falando assim, talvez Deus perdoe, ele está dizendo, não é porque Deus seja incapaz de perdoar, é porque às vezes a gente confessa parcialmente, confessa só para um momento ali de tensão e de confronto, mas na verdade nós não temos a sinceridade de que vamos literalmente deixar aquele pecado de vez. Por isso que ele está dizendo talvez. Então se o arrependimento for sincero, se a oração for sincera, se a confissão for sincera, aí é o que a Bíblia ensina: aquele que confessa e deixa é que alcança a misericórdia. Então esse aqui é o ponto. Só que aí quando Pedro fala para Simão, ore a Deus e se arrependa, o que é que você diria para alguém que te aconselhar: ó, irmão, você fez errado, ora, arrependa, fala com Deus? O que é que você faria? Ah, tá bom, obrigado pela lição, vou orar, me arrependo, Senhor tem misericórdia, eu errei. Percebe? É assim. Mas Simão, ele estava tão fora do propósito, que ele fala no verso 24, fala assim: não, ore vocês por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ora, Pedro não estava jogando uma praga na vida dele. Pedro estava mostrando verdades espirituais que acontecem na vida de todas as pessoas que saem fora da palavra. Percebe? Não é praga. Irmão, se você não tomar cuidado, Deus pode pesar a mão. Nossa, o pastor está jogando praga. Não, estou orientando. Pedro estava orientando o que ele tinha que fazer. E ele estava tão fora de propósito: não, orem vocês por mim. Há coisas, irmãos, que é nós que temos que fazer. Percebe? A salvação não chega na vida da pessoa que ela não confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta o marido: minha esposa, você não quer essa salvação, você não quer confessar Jesus, mas eu vou confessar por você. Senhor Jesus, eu no nome da minha esposa, eu te confesso, entrego o coração dela para o Senhor, embora ela não queira. Não existe isso. Então
É cada um que vai lidar com isso. E era justamente esse o problema na vida de Simão. Ele não conseguiu caminhar espiritualmente com as suas próprias pernas. E acabou não tendo experiência com Deus, não aprofundou nessas coisas que poderiam ter aprofundado. É isso que é também o nosso desafio, de ter as experiências, de crescer, de aprofundar nas coisas do Espírito. E eu acho que duas coisas interessantes aqui, quando Pedro está falando esse texto, ele fala uma coisa, a princípio, negativa, quando Pedro fala para Simão, quando Simão oferece dinheiro. No verso de número 20, Atos 8 e 20, Pedro fala assim: pereça você com seu dinheiro. Quando Pedro está falando pereça você, na gíria popular a gente fala assim: vai para o inferno você com seu dinheiro, pereça você. Ou esse dinheiro, ou esse pensamento vai te levar para o inferno, vai fazer você perecer. A gente vê aqui um contexto aparentemente negativo, E essa palavra aqui de Pedro é diferente daquele que Jesus falou para o jovem rico. Porque quando o jovem rico vem correndo para Jesus, ajoelha diante dele, fala: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus conversa com ele: guarda os mandamentos, eu faço isso desde a minha mocidade, E falo, recita os mandamentos, eu conheço todos eles. Jesus fala: então te falta uma coisa, você está preso no que você tem, se você quer, então vende o que você tem, dá o dinheiro para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu, vem e segue-me. Aí aquele texto diz que aquele jovem se retirou triste. Onde é que estava o coração de Simão e o coração do jovem rico? Estavam juntos. Estava preso na questão do dinheiro. Percebe que há coisas na Bíblia que não é pecado, mas pode se tornar pecado. Dinheiro não é pecado, irmãos. Percebe? O dinheiro nunca foi pecado. O amor ao dinheiro, ele se torna um pecado. Aí ele se torna um Deus, é chamado Deus Mamon. Comer é bênção, sim ou não, irmãos? Alimentar é bênção, sim ou não? Mas o seu ventre pode ser o seu Deus. Você pode ter um pecado da glutonaria. Entende, irmãos? Quando a Bíblia está falando: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quais são as coisas que não convêm? Percebe? Ele está falando de bom senso, de maturidade, de entendimento, que cada pessoa vai olhar para a vida e dizer: todo mundo faz, mas eu não faço. Então esses são os limites. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É você que não deixa o domínio de coisas vir sobre a sua vida. Então a gente precisa fazer essa leitura. O coração de Simão e o coração do jovem rico, eles estavam no dinheiro. Simão, porque tinha ganhado muito dinheiro com a sua mágica, e agora achava que por causa da sua influência, do seu poder, poderia conquistar o mundo e obter o que quisesse. Mas o ponto positivo é que quando Pedro fala para ele: arrependa-se, peça perdão, Deus vai te perdoar. Porque o Espírito Santo, ele não é dado por dinheiro, irmãos. O Espírito Santo é dado por busca, por fé, por interesse, por compromisso, por entrega. Percebe? É você que gera essa demanda no mundo espiritual. Ele está aí para todas as pessoas. Ele está aí pronto a agir e operar na vida das pessoas. Então, eu parto para a conclusão perguntando: será que existe o risco de um crente ser sincero, verdadeiro, mas presunçoso? Será que existe esse risco? Porque nós estamos falando aqui de um Simão que ele estava aparentemente convertido. Mas agora estamos pensar em crentes maduros, pessoas de muitos anos de fé, pessoas que já leram a Bíblia mais de uma vez, pessoas que têm essa convicção do que crê. Será que poderia ter alguém presunçoso, embora sendo sincero e verdadeiro?
Então, existe uma presunção na vida de um crente quando ele não quer crescer em Deus, que ele acha que ele não precisa da palavra, que ele já é maduro o suficiente, que ele já alcançou os estágios de fé. Percebe que eu não preciso me encher do Espírito Santo, eu nem gosto dessa história de ser batizado com o Espírito Santo, eu não entendo e não quero isso para mim. Percebe? Isso é um outro nível de presunção. Rejeitar deliberadamente a experiência da intimidade com o Espírito Santo, não querer se envolver. Será que Deus poderia obrigar as pessoas a se comprometerem com essa verdade? Deus poderia, mas não faz, porque Deus não criou robôs. Deus criou homens com livre-arbítrio, com poder de decisão. A coisa mais difícil para Deus, irmãos, é quebrar a estrutura humana. São as resistências que nós construímos quando criamos um arcabouço de fé e achamos que a vida cristã é do jeito que a gente é e não se abre para mais. Então esse poderia ser o grande problema. Quando você tem o livre-arbítrio, você tem a capacidade de decidir e querer viver essa vida com Deus ou não, mais perto dele ou não, mais participativo ou não. Então tem pessoas que tocam a vida sem se preocupar com isso. Então, irmãos, cada um deve tomar a decisão de priorizar o Senhor na sua vida, colocar Ele e a comunhão com o Espírito Santo em primeiro lugar. É você que vai lidar com os possíveis impedimentos, com os possíveis percalços, com os possíveis erros que você vai ter na sua caminhada de fé, no seu crescimento espiritual. Então, à medida que você entende isso, você poderia fazer essa pergunta: o que impede um crente de crescer na intimidade com Deus? Então eu pergunto agora para você: o que te impede de crescer na intimidade com Deus? Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Quais que são as suas crises? Ou você está extremamente realizado e satisfeito na sua vida de fé? Eu não estou. Eu quero mais. Quero conhecer mais de Deus, quero ter mais experiência com Deus, quero ter mais autoridade, quero ter mais poder, quero ter mais dons. Percebe? Eu quero ter mais revelação, eu quero ter mais discernimento, eu quero ter palavra de conhecimento, eu quero ter palavra de sabedoria, eu quero ter os dons que Ele tem lá. É dom da fé, eu quero. É dom de curar, eu quero. É dom de operar maravilha, eu quero. É dom de discernimento de espírito, eu quero. Entende? Irmãos, tudo aquilo que vem de Deus e é de Deus, são coisas que nós precisamos ter como alvo e anseio para a nossa vida espiritual. Isso vai fazer toda a diferença. Aleluia. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Então, você consegue responder se você tem algum impedimento para a sua vida espiritual crescer, para você melhorar a sua busca e seu crescimento em Deus? Você consegue imaginar se existe em você algum nível de presunção que te trava nessa caminhada de fé? Então eu quero orar com você, para Deus abrir o seu entendimento, para que abrir a sua compreensão, e a partir daí você crescer, você melhorar, para você trazer isso para a sua vida, para você aplicar isso no seu coração, e isso fazer muita diferença na sua vida, na sua caminhada de fé. Amém, irmãos? Amém? Então levante as suas mãos aos céus, simbolizando que você recebe do que vem do alto. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Nós a ouvimos, ministramos, ó Deus, e agora estamos orando pela vida, Senhor, dos Teus filhos, pela Tua igreja, pelas famílias, ó Deus, pelos crentes, servos do Senhor, cada um no seu nível de fé, de intimidade, de compreensão, de crescimento e de busca, ó Pai. Eu quero pedir que o Senhor agora trabalha na mente e no coração de cada um deles. Senhor, se tem algo travando, impedindo, ó Pai,
ou trazendo, Senhor, essa presunção na conduta e no estilo de vida. Meu Deus, que o Senhor possa trabalhar para que haja, Senhor, a conscientização, o quebrantamento, o arrependimento, a confissão. Meu Deus, nós não saímos do meio dos nossos pecados, ó Deus, se não for através de arrependimento. Nós não vencemos, Senhor, as nossas lutas, se não for, ó Deus, confessando as nossas fraquezas. Nós não mudamos o nosso quadro espiritual, Senhor, se não for, ó Deus, nos posicionando para buscar, ó Deus, e para criar uma nova atmosfera sobre a nossa vida. Senhor, que nessa noite haja um alinhamento, Senhor, da nossa visão com a visão do Senhor para a vida, daquilo que o Senhor quer de nós, daquilo que o Senhor espera de nós. Meu Deus, que nesse momento haja alinhamento, Senhor, dos nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor, onde, Senhor, nós venhamos a pensar de acordo com a Tua vontade e dentro da Tua palavra. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, cada vida e família aqui representada, este homem, esta mulher, este pai, esta mãe, este marido, esta esposa, estes filhos, cada um na sua conduta. Meu Deus, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa se revelar, e que haja sede, que haja desejo, que haja busca, Senhor, para esse crescimento. Meu Deus, eu quero orar, abençoar a Tua igreja com toda a sorte de bênçãos, ó Pai, e que os Teus filhos, ó Deus, possam crescer a cada dia na graça, no conhecimento que é em Cristo Jesus. Eu quero orar e abençoar a Tua igreja com toda a sorte de bênçãos que é em Cristo Jesus, e é no nome dEle que eu oro e peço ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Podeis vos assentar. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Antes de voltar para o pastor Elias, coloca para mim o banners aí de terça-feira, por favor. Irmãos, nós estamos numa série na terça-feira, que é males que aflige a humanidade. E nessa terça-feira, nós vamos receber aqui o pastor João Batista Rosa. O pastor João Batista Rosa é o diretor do nosso seminário e é um cara altamente graduado, né, com muitas formações, psicólogo, né, e ele vem para falar à igreja. Ele vai falar como um pastor que é, e vai falar um assunto bem comum: transforme a ira em motivação. Então é o seguinte, essa reunião aqui, ela é uma reunião limitada para algumas pessoas, mas você que vai decidir se você pode ou não. Você já sentiu ira alguma vez na sua vida? Se você já teve um momento de ira, então essa reunião você está liberado para vir. Se você nunca ficou irado, então você não precisa vir. Vai ouvir o quê? Transformar o quê? Não é uma coisa que você não tem? Então, se você entende que você já foi irado alguma vez na vida, então essa palavra vem de Deus para você. Amém? Então quero que você programe. E eu quero falar também de um café de boas-vindas que nós vamos dar para todas as pessoas que chegaram na igreja a partir de julho do ano passado. Nós fizemos em junho do ano passado a última reunião, e vamos fazer agora no final de abril, dia 26 de abril. Então esse aqui é um café de boas-vindas. Se você veio para a igreja, se tornou membro, está participando, então você é convidado para participar desse café. Como é que vai ser? Você vai vir para o salão executivo. Então vai ser aqui na João Pinheiro, aqui no fundo, a entrada por lá. Você vai chegar e vai participar dessa reunião. O que você tem que fazer? Você não vai pagar nada, mas você precisa ligar na secretaria da igreja e dar o seu nome. Tá certo? Só dizer lá no 3099-1259: oi, irmão, coloca meu nome aí que eu vou participar do café de boas-vindas, tá bom? Aí todos vocês são convidados, nós esperamos que vocês venham. Mas às vezes você está pensando assim: pastor, mas isso é uma discriminação, eu sou crente velho nessa igreja e não vou ter café? Não, irmão, peraí, nós pensamos em você também. Então, enquanto que esses irmãos vão ter o café lá no salão executivo,
porque eles são chegantes, você também vai ter o café, vai entrar aqui pelo salão social e vai tomar o café, e depois você vai para a escola dominical, e depois você vai para o culto matinal às 10 horas, vai ser uma bênção, todos vocês serão bem-vindos para esse café do dia 26, amém, irmãos? Deus abençoe então vocês em nome de Jesus.